YouTube da Calbi. Aproveite esse vídeo para se inscrever aqui e não perder nenhuma novidade. Espero que você goste aqui de todo o conteúdo da Casa da Calbi e seja muito bem-vindo sempre. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível misturar cores e texturas na hora que a gente for organizar e decorar com as plantinhas dentro de casa. Aqui, apesar de misturar bastante tendências e estilos de decoração, eu sigo sempre uma mesma linha de raciocínio em cada cantinho da casa. E vou mostrar para vocês como é possível encher de plantinhas dentro de casa, misturando vários estilos e mesmo assim combinar tudo em perfeita harmonia. Vem comigo nesse tour aqui em casa. Vou começar aqui pelo meu cantinho do café, que é o primeiro ambiente que você encontra quando entra aqui em casa. Então eu tenho algumas plantinhas aqui que se misturam a este ambiente, a este móvel em L. Começando aqui pela minha coquedama, que é uma era estrela. E o que acontece? Coquedama é uma bolinha de musgo, né? E essa aqui é uma planta pendente. O que eu fiz? Coloquei em um prato ali a coquedama. Escolhi um prato branco, que a minha ideia é que ele tivesse um senso de unidade com o armário. Então tá vendo que não dá nem pra ver quase, você precisa olhar bem de perto esse prato. Então essa foi a minha ideia, essa é a minha proposta. Poderia até colocar outro tipo de prato, ou até mesmo um vaso, mas eu gostei dessa ideia para dar essa continuidade. Então nem aparece direito o prato, porque dá destaque total à planta. Então, olha só, fica bem assim. E aqui embaixo eu tenho duas espécies de jiboia em dois vasos diferentes. O que eu quis fazer aqui? Também, seguindo essa proposta de dar continuidade e dar destaque só para a planta, eu escolhi um vaso que tem a cor praticamente igual ao móvel. Então tá vendo que ele é um marrom e ele é em feltro. Eu achei bem bonita essa ideia de ser de tecido. O vaso fica bem elegante e ele tem só um detalhe aqui de corda com uma bolinha de madeira. Então dá muito destaque à planta aqui nesse móvel, que a minha ideia era destacar só a planta e que ela ficasse inserida dentro desse ambiente aqui do cantinho do café. Então aqui desse lado eu tenho, olha, a era e aqui a minha jiboia. Deste lado aqui também tem uma jiboia em um vaso super discreto, esse é um solitário transparente, diferente da outra jiboia que fica na terra, essa fica na água. E aqui tem essa plantinha, que é uma begônia rex, e ela fica num vaso de tecido também. Ele é um vaso de tecido em corda. Ele é bem discreto, é um tom de cinza, porque eu quero que o que fique em destaque aqui é a planta. Dá uma olhada que quase nem dá para ver o vaso. Então fica super elegante aqui nessa parte de marcenaria e serralheria em dourado, e o vaso não briga com o ambiente. Essa é a minha ideia. Então, se você quer dar destaque só para a planta e que ela faça parte do ambiente, foque em um vaso que ele fica praticamente imperceptível, que é o caso aqui. Já aqui embaixo, nessa parte do cantinho do café, que tem uma begônia maculata, enquanto ela ainda está crescendo, eu quis colocar um vaso de bastante destaque. Olha só, é um vaso branco com detalhes em azul. Por quê? Aqui atrás eu tenho um vaso azul, bem discreto o vaso, com flores desidratadas. E aqui eu quis dar bastante destaque a esse vaso. Olha só, dá pra ver que quando você olha nesse cantinho, o que chama mais atenção é o estampado aqui do vaso com este vaso aqui. Então ele dá um ponto de destaque e se sobressai aqui entre os outros vasos. Olhando de longe quase nem dá pra ver os outros vasos das plantas, mas esse chama bastante atenção. Então vale a pena colocar um ponto de destaque, mas um só, porque se a gente for colocar vários vasos estampados em vários lugares, a gente acaba meio que se perdendo aqui no ambiente. Então ele trouxe um ponto só de destaque para essa planta. Já aqui nesse ponto da sala, eu quis fazer dois pontos com plantas
e um equilibrando o outro. Nesse canto aqui, que é o canto bem escondido aqui da sala, coloquei um bambu da sorte bem alto, então ele praticamente ocupa todo o espaço aqui. Não precisava colocar até mais nada, acho que ficaria legal se eu deixasse ele sozinho. Então ele tá aqui bem alto. E aqui coloquei duas plantas bem diferentonas. Esse vaso é o mesmo vaso que tá a Begonia Rex, é um vaso cinza. Achei ele bem discreto também. Ele combina com o ambiente de sala e ele também fica super combinando com as cores do meu tapete aqui. Então dá esse destaque aqui desse lado. Já essa outra planta, ela é uma planta vermelha com verde. Eu quis colocar um vaso que destacasse ainda mais a beleza dessa planta. Então é um vaso verde água bem clarinho, que ele dá um ponto de destaque nessa planta. Pensei até em colocar branco, mas eu acho que o verde ficou bem chamativo no sentido de que ele dá uma moldura para a planta que dá muito destaque nela. Olha que lindo que fica. E já nesse canto, aqui eu tenho esse lírio da paz, que está num vaso de tecido. Ele segue a proposta do vaso que está ali ao lado, só que ele é em tom de preto com bege, que também combina com os tons aqui desse toco de madeira. Tá vendo? É o mesmo tom, então ele combina e faz esse contraste com esse vaso liso azul. Qual foi a minha ideia aqui? Como essa planta aqui, essa crisp, ela chama bastante atenção pelas folhas e pelo seu tamanho, eu quis colocar num vaso que desse um equilíbrio e que não chamasse mais atenção que a planta. Por isso que eu coloquei um vaso azul, combinando com os tons aqui do tapete, inclusive com os tons das almofadas que eu tenho aqui no sofá. Então ele se integra ao ambiente aqui da sala e ao mesmo tempo ele não briga com a planta. Coloquei esse tonzinho, esse toquinho aqui, esse suporte, para dar uma altura nesse vaso, para ficar combinando aqui com esse aqui do lírio da paz. E liso porque ele se adequa bem ao ambiente e não chama mais atenção que a flor. Já aqui na minha varanda, no meu cantinhozinho, na minha hortinha, eu quis fazer uma combinação de cores branco, azul e um verde água. Dá só uma olhada como elas combinam, essas três cores aqui entre si. E eu fiz alguns pontos para chamar mais atenção, como é o caso dessa pimenta amarela. Ela coloquei num vaso branco para destacar a pimenta. Quem olha assim de cara já chama atenção pela pimenta, pela planta que está aqui. E aí eu fiz uma combinação, porque eu tinha esse vaso há muito tempo, que é um verde água. Ele é super bonito, super discreto. Então eu fiz toda a decoração baseada na paleta de cores dele que pudesse combinar e chamar a atenção realmente das plantas. Então, dá só uma olhada. Essa planta é o mesmo vaso da pimenta, que ele é um branco bem rústico, que eu acho que combina com o ambiente aqui de varanda, de churrasqueira. Aqui eu tenho um vaso de cimento e um vaso para o tom de marrom, aqui com as suculentas. Então elas fazem até uma queda aqui, meio pendentes. Então dá uma quebrada e chama mais atenção para o lado rústico, aqui do lado de fora da casa. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho esse vaso de cimento que combina com esses três vasos aqui da minha hortinha, que também são de cimento, só que eles são em cimento pintado em azul, com uma textura branca. Cada um tem uma estampa diferente, mas combinam entre si, porque eu comprei eles junto, e conversam com o cimento que tem aqui, com a mesma proposta. Aí eu tenho meu manjericão, que é o mesmo tom de azul, puxado para o verde, né, esverdeado, que este vaso aqui, e é exatamente o mesmo vaso da arruda. Então, eu tenho três prateleiras, né, três alturas de plantas que conversam entre si. Aqui eu escolhi esse vaso em grid preto e branco para a jiboia, porque a minha ideia é que essa jiboia vai começar a crescer, vai ficar pendente.
E aqui eu tenho 2 vasos em tons de cinza, que é o cinza que combina com esse tom de preto aqui desse lado. Então, apesar de ter bastante vasos diferentes entre si, com vários formatos e várias plantas, eles respeitam uma ordem lógica de cores e de combinação, inclusive das plantas. Porque tirando a pimenta, não sei se vocês repararam, não tem flores aqui nessa área. Então a ideia é ter só plantas mesmo, em tons de vários tons de verde, com o único ponto de cor aqui da pimenta, mas ficar chamando a atenção mais para os vasos do que para as plantas em si. E falando em pontos de cor, aqui eu tenho este vaso amarelo com flores desidratadas, que conversa com os vasos aqui de trás da churrasqueira, que também são em tons de amarelo. Eu tenho essa orquídea maravilhosa, num tom de amarelo, com o vaso marrom, e essa plantinha aqui, que é uma folhagem, no vaso amarelo. Então tem alguns pontos de amarelo que olha só como eles conversam. Então necessariamente eu preciso ter a planta da mesma cor. O vaso de um combina com a planta de outro. E aqui na minha mini florestinha, que faz a divisão entre a sala e a varanda, eu escolhi materiais naturais para servirem de vaso. Então eu tenho o barro e as cestas aqui de vime, de fibra, inclusive, que é a cestinha que fica a manta aqui do meu sofá, para deixar um tom bem informal entre a sala e a varanda e chamar mais atenção para as plantas. Olha aqui, veja que eu tenho também um vaso de cimento aqui nessas plantinhas verdes. Então essa é a ideia, esses vasos combinam bastante entre si aqui de fibra, e o que dá essa quebra é o vaso do cactus aqui, que ele é bem rústico. Eu achei que combinou bastante, fez uma combinação e um contraste super legal entre eles, olha só. Aqui nesse móvel eu quis deixar uma combinação bem elegante. Eu tenho algumas coisas coloridas por aqui e quis deixar esse ponto, esse vaso com a jiboia, chamando bastante atenção. Então ele é um vaso amarelo, é o único vaso colorido, coloridão que eu tenho aqui nesse móvel, com essas plantas jiboia que ficam caindo aqui, ficam pendentes para fora do armário. Olha que bonita que fica essa combinação. É um vaso que chama bastante atenção, porque os outros vasos são mais discretos. Tem esses vasos aqui em couro, que eu acho que eles formam uma combinação super elegante aqui em cima e chamam bastante a atenção das próprias plantas. Olha só, essa peperome aqui tá até saindo aqui para fora do armário, mas olha como fica interessante essa combinação de marrom e preto no armário marrom com dourado. Então chama bastante a atenção das plantas. E aqui desse lado eu resolvi colocar só plantas, e plantas bem diferentes e que chamam muita atenção. Então eu escolhi vasos bem discretos, lisos e simples. Olha só aqui nessa amaranta, como ela é super colorida e ocupa bastante espaço, o que eu fiz? Coloquei um vaso cinza, esse é um vaso de cerâmica, para o tom do cinza, e ele é bem discreto, então olha, quase que imperceptível. Então foca toda a nossa atenção na planta. E aqui nessa pileia eu coloquei um vaso vermelho, mas que ele é todo coberto pela planta aqui, então fica assim esse espaço. Já essa outra planta que tem bastante raízes, eu trouxe inclusive do sítio essa mudinha, coloquei num vaso transparente, porque já tem outros 2 vasos aqui nesse espaço. Então eu quis deixar como se fosse um ambiente de florestinha, bem discreto. Então eu já tenho esse ponto aqui que chama bastante atenção, o vermelho, e esse aqui que é mais discreto. E para não brigar em todas essas cores, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma panela amarela e uma panela vermelha, que são as cores dos vasos que eu tenho aqui. Então, para não ficar muito aleatório essas cores, olha como fica interessante essa combinação de cor e como dá uma equilibrada
entre os nichos e o ambiente aqui dessa prateleira. Já aqui na lavanderia, eu quis dar uma pegada mais rústica e mais informal aos meus cantinhos de plantinhas. Então, qual foi a minha ideia? Aqui eu coloquei um caixote com várias jiboias. Então, aqui a ideia é que dentro do caixote eu coloquei vidro de palmito. Então, as jiboias vão ficar pendentes, aqui elas estão na água, e vão cair aqui nas prateleiras da lavanderia. Então, fica uma pegada bem mais informal, com um cestinho aqui, olha, que é a visão para cozinha, e aqui dentro da lavanderia, sim, que combina com, inclusive, esse tom mais informal, mais despojado, dos vasos de cimento queimado, e aqui eu coloquei 2 canecas. E aquele cestinho é justamente para combinar com a proposta aqui desse lado do armário, que eu tenho um cesto que eu uso para colocar todo o material de lavar roupa, e aqui em cima nesse nicho, olha só, é outro caixote, também com a mesma ideia, com o vidro de palmito com água, com as jiboias pendentes, então elas vão caindo aqui, olha, no nicho do armário. E combinando e conversando com as outras plantinhas da prateleira. Já aqui no cantinho do escritório, eu também tenho algumas plantas aqui naturais que foi possível fazer uma combinação diferente e super divertida. O que eu fiz? Eu gosto bastante, vocês perceberam, de decorar com canecas. Então eu quis colocar uma cor bem discreta aqui, esse tom de rosa na espada de São Jorge. Tá ficando enorme, então ela gostou aqui desse ambiente. E acho legal também que remete a café, quando a gente está trabalhando, estudando, fazendo nossas coisas aqui na mesa. E escolhi aqui, para esse antúrio, esse vaso de cimento. Olha que lindo. É um vaso bem simples, bem rústico, bem discreto. É um tom de cinza, então acho que dá um toque mais informal. E olha só como ele fica bonito aqui nesse ambiente, ele quase nem aparece, fica super discreto. Aqui para cima, segui também a mesma linha de canecas, dá um toque de cor aqui com as canecas laranja. E aquele vaso ali, eu ganhei de uma amiga que trouxe de viagem, então aproveitei o laranja aqui do detalhe para colocar laranja aqui. Então eles conversam entre si aqui, esses vasinhos. E aqui é outra coquedama também, que eu segui a mesma linha da sala. Dá pra ver que é um prato que eu coloquei aqui embaixo da coquedama para dar destaque só para a planta, para o vaso de baixo não brigar aqui, olha, ele ficar integrado ao ambiente. Deu para ver que a gente não precisa de muita regra para decorar e tornar os nossos cantinhos ainda mais especiais com plantas e flores do jeito que a gente gosta. Espero que vocês tenham gostado desse tour de texturas, cores e diferentes plantas em diferentes ambientes. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau!